Minha nora olhou nos meus olhos pelo telefone. Sim, é possível sentir o olhar de alguém mesmo através de uma ligação. E disse com a voz mais fria que eu já ouvi na vida. Dona Carmen, esse ano a senhora não está convidada para o Natal. Não quero te ver lá. Vamos receber pessoas importantes e a senhora... Bom, não combina com o ambiente. Eu fiquei em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque meu corpo inteiro travou. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Depois de 15 anos engolindo desaforos, sorrisos falsos e indiretas, aquela foi a primeira vez que Viviane deixou cair a máscara por completo. E o que havia por trás era ainda pior do que eu imaginava. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Carmen. Tenho 67 anos e moro sozinha em um apartamento de 2 quartos em Uberlândia, Minas Gerais. Sou viúva há 8 anos. Meu marido, Osvaldo, foi o amor da minha vida. Ficamos juntos por 38 anos, até um infarto levá-lo embora numa manhã de domingo, enquanto ele regava as plantas da varanda. Depois que ele se foi, achei que a dor nunca ia passar. E, de certa forma, não passou. A gente só aprende a conviver com ela como quem se acostuma a andar com uma pedra no sapato. Fui professora de história a vida inteira. Dei aula em escola pública por 35 anos até me aposentar. Nunca fiquei rica, nunca tive luxo, mas também nunca passei necessidade. Criei meu filho com dignidade, com valores, com amor. Ou pelo menos foi o que eu achei que tinha feito. Renato é meu único filho. Hoje ele tem 42 anos. É contador, formado com muito esforço, meu e do pai dele. Lembro de quantas noites eu e Osvaldo cortamos gastos para pagar a faculdade particular que ele tanto queria. Renato sempre foi um menino quieto, mais voltado para dentro. Não era de dar trabalho, mas também não era carinhoso. Eu dizia para mim mesma que era o jeito dele, que homem mineiro é assim mesmo, fechado. Hoje eu me pergunto se não era outra coisa. Se aquele silêncio todo não escondia uma frieza que eu me recusava a enxergar. Ele se casou com Viviane há 15 anos. Ela era bonita, falante, ambiciosa. Trabalhava como corretora de imóveis de alto padrão e fazia questão de deixar isso claro em todas as conversas. No começo, achei que ela fosse apenas uma mulher decidida. Com o tempo, fui percebendo que havia algo mais ali. Um jeito de olhar para mim como se eu fosse menor do que ela. Um jeito de falar do meu apartamento, das minhas roupas, das minhas escolhas, sempre com aquele sorriso de canto que parecia dizer: coitada, não sabe de nada. Mas eu relevava. Relevava porque amava meu filho. Relevava porque amava meus netos. Vitor tem 14 anos e Alice tem 11. Aquelas 2 crianças são a luz da minha vida. Ou eram, até Viviane começar a me afastar delas aos poucos, tão devagar que eu quase não percebi o que estava acontecendo. A ligação que mudou tudo aconteceu numa terça-feira, faltando 2 semanas para o Natal. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do almoço, quando o telefone tocou. Vi o nome de Renato na tela e atendi com o coração leve, achando que era ele querendo combinar os detalhes da ceia, como fazíamos todos os anos. Mas não era Renato, era Viviane. Dona Carmen, ela começou sem nem me dar tempo de falar. Estou ligando para avisar que esse ano a senhora não precisa vir para o Natal. Eu achei que tinha ouvido errado. Pedi para ela repetir. A senhora ouviu bem, ela continuou, com aquela voz pausada que ela usa quando quer parecer educada, mas está sendo cruel. Não quero te ver lá. Vamos receber pessoas importantes esse ano. Clientes meus, sócios do Renato, gente de outro nível. E a senhora? Bom, não combina com o ambiente. Espero que entenda. Eu não respondi. Não consegui. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Do outro lado da linha, Viviane esperou alguns segundos e depois disse, como se estivesse encerrando uma ligação de trabalho: então é isso. Boas festas, Dona Carmen. E desligou. Fiquei parada no meio da cozinha com o telefone na mão por não sei quanto tempo. Podia ser 1 minuto, podiam ser 10.
O mundo ao meu redor ficou embaçado. Eu ouvia o barulho da torneira pingando, o relógio da parede fazendo tic-tac, mas era como se eu estivesse debaixo d'água. Tudo parecia distante, irreal. Não combina com o ambiente. Essas palavras ficaram girando na minha cabeça como uma música que a gente não consegue tirar do pensamento. Eu, que passei a vida inteira tentando ser uma boa sogra. Eu, que nunca me meti no casamento deles, que nunca dei palpite, que sempre engoli calada as patadas que Viviane me dava. Eu, que ajudei a cuidar dos meus netos quando eram bebês, que fiz sopa quando estavam doentes, que passei madrugadas acordada para que ela e Renato pudessem descansar. Não combina com o ambiente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido, tentando achar uma explicação que fizesse sentido. Talvez Viviane estivesse estressada com o trabalho. Talvez ela tivesse falado por impulso e fosse se arrepender. Talvez Renato não soubesse de nada e, quando ficasse sabendo, colocasse as coisas no lugar. No dia seguinte, liguei para o meu filho. Precisava ouvir dele que aquilo era um mal-entendido, que a mulher dele tinha passado dos limites e que ele ia resolver. O telefone tocou uma vez, 2, 3, 4, caiu na caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. Mandei uma mensagem. Filho, me liga quando puder. Precisamos conversar. A mensagem foi visualizada quase imediatamente, mas a resposta não veio. Passei o dia inteiro olhando para o celular como uma boba. Cada vez que a tela acendia, meu coração disparava. Mas nunca era ele. À noite, tentei ligar mais uma vez. Dessa vez, deu ocupado. Ele estava no telefone. Só não estava no telefone comigo. 2 dias se passaram assim. Eu ligava, ele não atendia. Eu mandava mensagem, ele visualizava e não respondia. Eu sentia como se estivesse gritando para uma parede. No 3º dia, finalmente chegou uma resposta. Uma mensagem curta, fria, que eu li e reli umas 20 vezes tentando encontrar algum afeto escondido entre as palavras. Mãe, é melhor assim esse ano. Depois a gente conversa. É melhor assim. Melhor para quem, Renato? Para você, que não precisa encarar a própria mãe? Para a sua mulher, que quer me ver longe? Porque para mim, meu filho, não tem nada de melhor nisso. Nada. Naquela hora, eu chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde que Osvaldo morreu. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Chorei porque finalmente entendi que meu filho tinha escolhido um lado. E esse lado não era o meu. Mas junto com a dor, veio uma coisa que eu não esperava. Clareza. Era como se uma névoa que estivesse cobrindo meus olhos há anos tivesse se dissipado de uma vez. Eu comecei a juntar peças que antes pareciam soltas. Os últimos meses tinham sido estranhos. Eu tentava marcar visitas para ver os netos e sempre havia um impedimento. Vitor tinha prova. Alice tinha aula de natação. O fim de semana estava cheio. A semana seguinte também. Quando eu conseguia ir até a casa deles, Viviane dava um jeito de encurtar tudo. Chegava mais cedo do trabalho, inventava um compromisso, dizia que as crianças precisavam dormir. Eu ia embora com a sensação de que estava atrapalhando, de que minha presença ali era um incômodo. No aniversário de Alice, em setembro, Viviane me colocou para sentar na ponta da mesa, longe de todo mundo. Quando fui tirar foto com minha neta, ela se meteu no meio e disse que precisava de uma foto só da família nuclear primeiro. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer, enquanto ela posava sorridente com meu filho e meus netos. Depois, quase como um favor, me chamou para uma foto rápida. Pronto, dona Carmen, pode ir. Na época, eu disse para mim mesma que estava exagerando. Que Viviane era assim mesmo, meio sem jeito, mas não era por mal. Agora eu via que não era falta de jeito. Era estratégia. Ela estava me empurrando para fora da vida da minha própria família, 1 centímetro de cada vez. E eu estava deixando. Mas o que mais me doía não era Viviane. Era Renato, porque ele via tudo isso acontecer e não fazia nada. Ele assistia a mãe dele ser tratada como uma intrusa e ficava em silêncio.
Ele ouvia as indiretas, presenciava os desplantes e simplesmente deixava. Como se eu não importasse. Como se os 35 anos que passei criando ele pudessem ser apagados por 15 anos de casamento com uma mulher que me desprezava. Naquela noite, depois de ler a mensagem de Renato pela 20ª vez, tomei uma decisão. Eu não ia ficar sentada esperando explicações que nunca viriam. Eu não ia ficar chorando pelos cantos como uma velha coitada. Se meu filho não queria me contar o que estava acontecendo, eu ia descobrir sozinha. Porque uma coisa eu tinha certeza. Aquilo não era só sobre o Natal. Tinha algo maior por trás. Algo que eu ainda não sabia, mas que estava prestes a descobrir. E quando eu descobrisse, nada mais seria como antes. Nos dias que se seguiram àquela ligação, eu me tornei uma espécie de detetive da minha própria família. Não por curiosidade mórbida, mas por necessidade. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber por que, de uma hora para outra, eu tinha me tornado uma pessoa indesejável na vida do meu único filho. A primeira coisa que fiz foi tentar falar com meus netos. Vitor tinha um celular próprio desde os 13 anos, presente de aniversário que Viviane fez questão de dar, mesmo contra a minha opinião na época. Eu tinha o número dele salvo e naquela quarta-feira de manhã criei coragem e mandei uma mensagem simples. Oi, meu amor. A vovó está com saudade. Podemos nos ver essa semana? A resposta demorou quase 4 horas. Quando chegou, era curta e estranha, nada parecida com o jeito do meu neto de escrever. Oi, vó. Essa semana não dá. Estou cheio de coisa da escola. Beijo. Cheio de coisa da escola. Em pleno dezembro, com as aulas praticamente encerradas. Eu conhecia meu neto. Vitor não era de dar desculpas. Ele era um menino afetuoso, que sempre corria para me abraçar quando eu chegava, que me mostrava os desenhos que fazia, que me pedia para contar histórias de quando o pai dele era criança. Aquela mensagem não tinha a cara dele. Tinha a cara de alguém que estava sendo monitorado. Tentei de novo 2 dias depois. Dessa vez, liguei diretamente. O telefone tocou 3 vezes e alguém atendeu. Mas não era Vitor. Era Viviane. Dona Carmen, ela disse, com aquele tom de falsa paciência que eu já conhecia tão bem. O Vitor está ocupado agora. Está estudando para as provas finais. Provas finais? Eu perguntei. Mas as aulas já não terminaram? Recuperação, ela respondeu rapidamente. Ele precisa se concentrar. A senhora entende, né? Ligo depois. E desligou. Não ligou depois, claro. Nunca ligava. Fiquei sentada na poltrona da sala por um longo tempo depois daquela ligação. O apartamento estava em silêncio. O único som era o barulho do trânsito lá embaixo, abafado pelas janelas fechadas. Eu olhava para as fotos na estante, os porta-retratos que contavam a história da minha vida. Osvaldo e eu no dia do casamento, jovens e cheios de esperança. Renato bebê, depois criança, depois adolescente. Os netos recém-nascidos, depois crescendo, sorrindo, me abraçando. Em todas aquelas fotos, eu estava presente. Eu fazia parte. Mas agora, olhando para elas, eu me sentia como uma estranha, observando a vida de outra pessoa. Como se aquela família feliz das fotografias tivesse deixado de existir em algum momento que eu não percebi. Foi então que me lembrei de Dona Sônia. Sônia era uma mulher da minha idade que eu conhecia há mais de 20 anos. Tínhamos nos conhecido na igreja, ainda quando Renato era solteiro. Ela era uma pessoa observadora, dessas que falam pouco, mas percebem tudo. O marido dela, seu Antônio, tinha sido sócio de um escritório de contabilidade antes de se aposentar. Por uma dessas coincidências da vida, Viviane tinha vendido um apartamento para a filha de Dona Sônia, alguns anos atrás. Desde então, elas mantinham um contato ocasional, o tipo de relação superficial que se mantém por conveniência social. Eu não falava com Dona Sônia há alguns meses. A última vez tinha sido num encontro casual no supermercado, uma conversa rápida entre as prateleiras de produtos de limpeza. Mas naquela tarde, depois de ser barrada mais uma vez de falar com meu neto, peguei o telefone e liguei para ela. Dona Sônia atendeu no terceiro toque.
A voz dela era a mesma de sempre, calma e um pouco rouca. Carmen, que surpresa boa! Faz tempo que não nos falamos. Pois é, Sônia. A vida anda corrida, eu disse, tentando parecer casual. Estou ligando porque queria saber como você está. E também porque... Bom, porque eu queria conversar sobre uma coisa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir Dona Sônia pensando, escolhendo as palavras. Conversar sobre o quê, Carmen? Sobre a Viviane, eu disse, sem rodeios. Você tem tido contato com ela ultimamente? O silêncio que se seguiu foi longo demais para ser apenas hesitação. Quando Dona Sônia finalmente falou, a voz dela tinha mudado. Estava mais baixa, mais cautelosa. Carmen, acho melhor a gente conversar pessoalmente. Você pode vir aqui em casa amanhã à tarde? Aquilo me pegou de surpresa. Dona Sônia não era do tipo que fazia rodeios. Se ela estava pedindo uma conversa presencial, era porque tinha algo sério para dizer. Posso sim, respondi. Que horas? Vem às 3. O Antônio vai estar na fisioterapia. A gente pode conversar com calma. Passei a noite inteira pensando no que Dona Sônia poderia querer me contar. Minha mente criava cenários, cada um pior que o outro. Viviane estava doente? Renato tinha perdido o emprego? Algo tinha acontecido com as crianças? Eu tentava me acalmar, dizia para mim mesma que provavelmente não era nada demais, mas uma parte de mim sabia que não era verdade. Alguma coisa estava muito errada e eu estava prestes a descobrir o quê. No dia seguinte, cheguei à casa de Dona Sônia pontualmente às 3 da tarde. Ela morava em uma casa simples no bairro Santa Mônica, com um jardim bem cuidado na frente e cortinas de renda nas janelas. Ela me recebeu na porta com um abraço apertado e me levou até a sala, onde já havia uma bandeja com café e biscoitos de polvilho. Senta, Carmen. Fica à vontade. Eu me sentei no sofá, mas não conseguia relaxar. Minhas mãos estavam inquietas, mexendo na alça da bolsa. Sônia, me conta logo o que está acontecendo, eu pedi. Você me deixou preocupada ontem no telefone. Dona Sônia suspirou e se sentou na poltrona em frente a mim. Ela me olhou por um momento, como se estivesse avaliando por onde começar. Carmen, eu vou ser honesta com você porque te considero uma amiga e porque acho que você merece saber a verdade. Meu coração acelerou. Que verdade? Eu tenho visto a Viviane com frequência nos últimos meses. Não por escolha minha, mas porque ela anda aparecendo muito em lugares onde eu vou. O salão de beleza, a academia, o restaurante perto da praça. E ela nunca está sozinha. Eu franzi a testa. Como assim? Nunca está sozinha? Está com quem? Com um homem. Um homem que não é o Renato. O mundo parou por um segundo. Eu ouvi as palavras, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Você tem certeza? Perguntei, a voz saindo fraca. Tenho, Dona Sônia confirmou. No começo, achei que fosse um cliente, um sócio, alguma coisa de trabalho. Mas não é, Carmen. A forma como eles se olham, como se tocam, não é coisa de trabalho. Eu vi os dois no restaurante italiano perto do shopping mês passado. Estavam de mãos dadas. Ela estava rindo de um jeito que eu nunca vi ela rir perto do Renato. Eu senti meu estômago revirar. Tive que me segurar no braço do sofá para não cambalear. Você sabe quem é esse homem? Sei o nome, Ricardo. Ele é algum tipo de investidor, pelo que eu vi. Tem dinheiro, muito dinheiro. Anda de carro importado, usa relógio caro. A Viviane está sempre toda arrumada quando está com ele, com roupa nova, bolsa nova. Eu fechei os olhos por um momento, tentando absorver aquilo tudo. Viviane tinha um amante. Meu filho estava sendo traído. E provavelmente era o único que não sabia. Tem mais uma coisa, Carmen, Dona Sônia continuou, a voz ainda mais baixa. Eu ouvi uma conversa. Não foi de propósito, juro. Eu estava no salão, esperando minha vez, e a Viviane estava na cadeira ao lado, falando no celular. Ela não me viu, ou não se importou. Ela estava falando com alguém, acho que era esse Ricardo, e ela disse uma coisa que me gelou. O que ela disse?
Dona Sônia me olhou nos olhos. Ela disse: "Quando o meu passaporte ficar pronto, a gente some daqui. Deixo tudo para trás e começo do zero com você." Foi isso que ela disse, Carmen. Palavra por palavra. Eu senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Viviane estava planejando ir embora. Abandonar meu filho, meus netos, tudo. E Renato provavelmente não fazia ideia. "Você contou isso para alguém?" perguntei. "Não. Para quem eu ia contar? Não sou íntima do Renato. E a Viviane? Bom, a Viviane não é exatamente o tipo de pessoa com quem se pode ter uma conversa franca." Eu fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo aquilo. A exclusão do Natal, o afastamento dos netos, a frieza de Renato. Tudo começava a fazer sentido de uma forma horrível. Viviane não me queria por perto porque eu era um obstáculo, uma testemunha, alguém que poderia perceber que algo estava errado. Ela estava montando sua fuga havia meses, talvez anos, e eu era a única pessoa que ainda tentava manter contato próximo com a família. Por isso ela me afastou. Por isso ela convenceu Renato a me excluir do Natal. Ela não queria ninguém por perto que pudesse atrapalhar seus planos. "Sônia", eu disse finalmente, "eu preciso descobrir mais. Preciso ter certeza do que está acontecendo antes de fazer qualquer coisa." Dona Sônia assentiu. "Eu entendo, Carmen, mas você precisa prestar atenção naquela casa. A Viviane é esperta. Ela não vai deixar rastros fáceis de encontrar." Eu me levantei, agradeci pelo café e pelo que ela tinha me contado. Na porta, Dona Sônia segurou minha mão. "Carmen, eu sei que você é uma mulher forte, mas o que você vai encontrar pode ser pior do que imagina. Esteja preparada." Eu assenti e fui embora. No caminho de volta para casa, minha mente fervilhava. Eu precisava ir até a casa de Renato. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Precisava descobrir até onde ia a teia de mentiras que Viviane tinha construído. E precisava descobrir uma coisa ainda mais importante. Meu filho sabia de alguma coisa? Ele era vítima ou cúmplice? No fundo do meu coração, eu temia a resposta. Passou uma semana desde a minha conversa com Dona Sônia. 7 dias em que eu mal consegui dormir, comer ou pensar em outra coisa. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado que não para de tocar. "Quando meu passaporte ficar pronto, a gente some daqui." Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ter certeza. Não porque duvidasse de Dona Sônia, mas porque uma acusação dessas não podia ser feita com base em fofoca de salão de beleza. Se eu fosse confrontar meu filho, precisava de algo concreto. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Na segunda-feira, tomei uma decisão. Eu iria até a casa de Renato sem avisar. Faria o que não fazia há anos. Apareceria de surpresa. Se Viviane não me queria por perto, era justamente porque ela tinha algo a esconder. E eu estava determinada a descobrir o quê. Acordei cedo naquela manhã. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa simples, mas apresentável e saí de casa por volta das 9 horas. A casa de Renato ficava em um condomínio fechado no bairro Jardim Caraíba, a cerca de 20 minutos do meu apartamento. Era uma casa grande, moderna, com jardim na frente e garagem para 3 carros. O tipo de casa que Viviane sempre fez questão de ostentar nas redes sociais, como se fosse um troféu. No caminho, meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir a pulsação nas têmporas. Minhas mãos suavam no volante. Uma parte de mim queria dar meia volta, voltar para casa, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas eu não podia. Não depois de tudo que já tinha descoberto. Cheguei ao condomínio por volta das 10 da manhã. O porteiro me reconheceu. Eu já tinha ido lá tantas vezes ao longo dos anos que ele nem precisava pedir documento. "Bom dia, Dona Carmen", ele disse abrindo o portão. "A família está em casa. Pode entrar." Eu agradeci e segui até a casa de Renato. Estacionei na rua, em frente ao portão, e fiquei alguns segundos dentro do carro, respirando fundo, tentando criar coragem. Depois, saí e toquei a campainha. Quem atendeu foi Dirce, a empregada. Dirce trabalhava para Renato e Viviane há quase 10 anos.
Era uma mulher de uns 50 anos, discreta e trabalhadora, que sempre me tratou com carinho. Quando ela me viu na porta, seus olhos se arregalaram de surpresa. Dona Carmen, a senhora por aqui? Oi, Dirce, eu disse, tentando parecer natural. Vim fazer uma visita. O Renato está? Dirce hesitou por um segundo. Eu vi algo passar pelo rosto dela. Uma sombra de preocupação. Mas ela logo se recompôs. Está sim, Dona Carmen. Ele está no escritório com a Dona Viviane. Entra, por favor. Vou avisar que a senhora chegou. Não precisa avisar, Dirce. Eu disse rapidamente. Eu espero aqui na sala. Não quero atrapalhar. Dirce pareceu aliviada com isso. Ela me levou até a sala de estar e pediu que eu aguardasse enquanto ia buscar um café. Eu agradeci e me sentei no sofá grande de couro branco que Viviane tinha comprado no ano passado. Eu lembrava porque ela tinha postado uma foto dele nas redes sociais com uma legenda sobre renovar as energias da casa. A sala estava em silêncio. As crianças provavelmente estavam na escola e a casa parecia vazia. Dirce tinha ido para a cozinha. Eu estava sozinha. Foi então que ouvi as vozes. No começo, era apenas um murmúrio distante, vindo do fundo da casa. Mas aos poucos, o som foi ficando mais alto. Eram duas pessoas discutindo. Um homem e uma mulher. Renato e Viviane. Eu não deveria ter me levantado. Não deveria ter caminhado em direção ao corredor. Não deveria ter me aproximado da porta do escritório, que estava entreaberta. Mas eu fiz tudo isso, porque algo dentro de mim precisava saber. Precisava ouvir. E o que eu ouvi destruiu o que restava da minha ilusão sobre aquela família. A voz de Viviane era a primeira que eu consegui distinguir com clareza. Ela estava irritada, impaciente, falando em um tom que eu nunca tinha ouvido dela antes. Você acha que eu vou ficar aqui para sempre, Renato? Aguentando essa sua família, essa sua mãe intrometida, essa vida medíocre? Eu tenho planos. Planos que não incluem você. Viviane, abaixa a voz, Renato respondeu, a voz dele tensa, quase suplicante. As paredes têm ouvidos. Eu não me importo, ela disparou de volta. O Ricardo já está com tudo pronto. Quando meu passaporte chegar, eu sumo daqui. E você que se vire com essa sua mãe insuportável e essas crianças? Eu senti minhas pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na parede para não cair. As palavras de Dona Sônia eram verdade. Viviane estava planejando fugir. E estava falando sobre isso abertamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o pior ainda estava por vir. E o financiamento? Renato perguntou, a voz baixa, covarde. A gente ainda não resolveu aquilo. Que financiamento? Viviane respondeu com desdém. O do carro, o que está no nome da minha mãe. Meu sangue gelou. O que estava no nome da minha mãe. Eu não tinha ouvido errado. Renato tinha acabado de admitir que havia um financiamento no meu nome. Um financiamento que eu não sabia que existia. A gente resolve depois, Viviane disse, como se estivesse falando de uma conta de luz atrasada. Quando eu for embora, isso vira problema seu, não meu. Sua mãe nem vai perceber. Ela é velha, não entende dessas coisas. E se ela perceber? Renato insistiu. Se ela perceber, você inventa uma desculpa. Diz que foi um erro do banco, sei lá. Você é contador, Renato. Usa essa cabeça para alguma coisa. Houve um silêncio. Eu estava paralisada no corredor, incapaz de me mover, incapaz de respirar. Meu filho. Meu próprio filho. Ele tinha colocado meu nome em um financiamento sem minha autorização. Ele tinha forjado minha assinatura. E agora estava ali, covardemente, discutindo como esconder isso de mim enquanto a mulher dele planejava abandoná-lo. Renato, Viviane continuou, a voz agora mais calma, mais calculista. Você sabia onde estava se metendo quando casou comigo. Eu nunca escondi quem eu sou. Se você escolheu fechar os olhos para tudo, o problema é seu. Agora, aguenta as consequências. Eu fiz tudo o que você pediu, Renato disse, e havia algo na voz dele que me partiu o coração. Não era raiva, era submissão. Afastei minha mãe, como você queria.
Não deixei ela vir no Natal. Fiz tudo. E fez muito bem. Aquela velha só atrapalha. Fica querendo se meter na nossa vida, querendo ver as crianças toda hora. Como se eu fosse deixar ela encher a cabeça dos meus filhos com aquelas ideias antigas dela. Eu não aguentei mais. Minhas pernas cederam e eu dei um passo para trás, esbarrando em um aparador que estava no corredor. O barulho não foi alto, mas foi o suficiente. A discussão parou abruptamente. "O que foi isso?" ouvi Viviane perguntar. Eu não esperei para descobrir se eles viriam verificar. Me virei e andei o mais rápido que pude em direção à porta da frente. Passei pela sala, passei pela entrada e saí da casa antes que qualquer um pudesse me ver. Dirce estava na cozinha e não me viu sair. Eu atravessei o jardim quase correndo, entrei no carro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Quando finalmente consegui ligar o motor, saí dali sem olhar para trás. Dirigi sem rumo por uns 20 minutos. Não conseguia voltar para casa, não naquele estado. Acabei parando em uma praça que ficava perto do centro, uma praça com bancos de madeira e árvores antigas onde eu costumava levar Renato para brincar quando ele era criança. Estacionei, desliguei o carro e, finalmente, deixei as lágrimas virem. Chorei como não chorava há muito tempo. Chorei pela traição de Viviane, que eu já esperava. Mas chorei principalmente pela traição de Renato, que eu jamais imaginei. Meu filho não era uma vítima inocente sendo manipulada por uma mulher má. Meu filho era cúmplice. Ele sabia de tudo. Sabia do caso, sabia do plano de fuga, sabia do financiamento no meu nome. E não só sabia como participava ativamente, afastando a própria mãe para agradar uma mulher que estava prestes a abandoná-lo. Como eu tinha criado um homem assim? Onde eu tinha errado? Essas perguntas martelavam na minha cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu repassava mentalmente toda a vida de Renato, procurando sinais que eu pudesse ter ignorado, momentos em que eu deveria ter sido mais firme, mais presente, mais atenta. Mas não encontrava respostas, só encontrava mais dor. Fiquei naquela praça por quase 2 horas. O sol foi subindo, o calor foi aumentando e eu continuei ali, sentada no carro, tentando processar o que tinha descoberto. Em algum momento, as lágrimas secaram. A dor continuava, mas junto com ela veio algo mais. Uma determinação fria, dura, que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu não ia deixar aquilo passar. Não ia fingir que não tinha ouvido nada. Não ia continuar sendo a mãe boazinha que releva tudo e aceita qualquer migalha de afeto. Meu filho tinha cruzado uma linha. Ele tinha usado meu nome, forjado minha assinatura, me excluído da própria família para agradar uma mulher que o tratava como capacho. Ele ia me ouvir. Não para implorar, não para chorar, não para pedir explicações, mas para que ele soubesse que eu sabia. Para que ele olhasse nos meus olhos e visse que a mãe dele não era a velha burra e inútil que Viviane achava que eu era. Liguei o carro e voltei para casa. No caminho, minha mente já estava trabalhando, planejando o que eu ia fazer a seguir. Eu precisava de alguns dias para me preparar, para organizar meus pensamentos, para decidir exatamente o que dizer e como dizer. Mas uma coisa era certa. Quando eu confrontasse Renato, ele nunca mais ia me subestimar. Passei 3 dias trancada em casa depois daquela manhã na casa de Renato. 3 dias em que mal comi, mal dormi, mal falei com qualquer pessoa. Eu precisava daquele tempo. Precisava digerir o que tinha ouvido, organizar meus pensamentos, decidir o que fazer com aquela informação que agora pesava sobre mim como uma sentença. No primeiro dia, a raiva dominou tudo. Eu andava pelo apartamento como uma leoa enjaulada, falando sozinha, xingando as paredes, imaginando todas as coisas que eu queria dizer para Renato e Viviane. Eu queria gritar, queria expor os dois, queria ligar para todo mundo que conhecia e contar a verdade sobre aquela família de fachada. No segundo dia, a raiva deu lugar à tristeza. Uma tristeza profunda, pesada, que me fez passar horas deitada na cama, olhando para o teto, chorando sem som.
Eu chorava pelo filho que achei que tinha criado e que descobri que nunca existiu. Chorava pelos anos que passei acreditando em uma mentira. Chorava pela velha que eu tinha me tornado aos olhos deles. Uma figura descartável, inconveniente, que precisava ser afastada para não atrapalhar os planos de gente sem escrúpulo. No terceiro dia, algo mudou. Acordei mais cedo do que o normal, antes do sol nascer, e fiquei sentada na varanda, vendo o céu clarear aos poucos. E enquanto a luz da manhã ia tomando conta da cidade, uma clareza foi tomando conta de mim também. Eu não podia mudar o que Renato tinha feito. Não podia voltar no tempo e criar um filho diferente. Não podia apagar 15 anos de casamento com uma mulher que tinha envenenado minha família por dentro. Mas eu podia escolher como reagir a partir dali. Eu não ia implorar, não ia gritar, não ia me rebaixar. Eu ia confrontar meu filho uma única vez, com dignidade, e depois ia seguir minha vida. Tomei um banho longo, me arrumei com calma e liguei para Renato. Ele atendeu no quarto toque, a voz cautelosa. Mãe, Renato, eu preciso conversar com você, pessoalmente, hoje. Houve uma pausa. Eu quase podia ouvir o cérebro dele trabalhando, tentando descobrir o que eu queria. Hoje não é um bom dia, mãe. Eu tenho reunião no escritório e... Não estou perguntando se é um bom dia. Eu interrompi. Estou dizendo que preciso falar com você. Pode ser na sua casa, pode ser em um café, pode ser na rua, mas vai ser hoje. Outra pausa, mais longa dessa vez. Tá bom, ele disse finalmente. Vem aqui em casa às 2. A Viviane vai estar mostrando um apartamento para um cliente. Não vai estar aqui. Ótimo, às 2 então. Desliguei sem me despedir. Não havia mais espaço para formalidades entre nós. Cheguei à casa de Renato pontualmente às 2 da tarde. Dessa vez, não havia nervosismo, não havia mão suando, não havia coração disparado. Eu estava calma de um jeito que me surpreendeu. Era a calma de quem já passou pelo pior e não tem mais nada a perder. Renato abriu a porta ele mesmo. Estava vestido com uma camisa social azul clara e calça jeans, o uniforme de fim de semana dele. O rosto estava tenso, os olhos evitando os meus. Entra, mãe! Eu entrei e fui direto para a sala. Não quis sentar. Não queria dar a impressão de que aquilo seria uma conversa longa e confortável. Renato ficou parado perto da porta, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Você quer um café? Uma água? Ele ofereceu. Não quero nada, quero que você me escute. Ele engoliu em seco e assentiu. Na segunda-feira passada, eu vim aqui, comecei. Vim sem avisar porque você não atende minhas ligações e não responde minhas mensagens. A Dirce me deixou entrar e pediu que eu esperasse na sala. Foi o que eu fiz. Mas enquanto esperava, eu ouvi vocês dois, você e a Viviane, no escritório. O rosto de Renato ficou branco. Literalmente branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado de uma vez. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Eu ouvi tudo, Renato. Ouvi a Viviane falando do caso com o tal Ricardo. Ouvi ela dizendo que vai embora quando o passaporte ficar pronto. Ouvi ela chamando seus filhos de essas crianças, como se fossem um estorvo. E ouvi você. Ouvi você falando do financiamento que está no meu nome. O financiamento que eu nunca autorizei. O financiamento que você fez forjando minha assinatura. Renato deu um passo para trás, como se eu tivesse dado um tapa nele. Mãe, eu posso explicar? Não, eu disse, a voz firme. Você não pode explicar. Não existe explicação para o que você fez. Você usou minha identidade sem minha permissão. Você falsificou minha assinatura. Você me afastou da sua vida, dos meus netos, porque a sua mulher mandou. E você fez tudo isso sabendo que ela está te traindo, sabendo que ela está planejando te abandonar. Que tipo de homem faz isso, Renato? Que tipo de filho? Ele ficou em silêncio. Os olhos dele estavam marejados, mas eu não sentia pena. Não mais. Mãe, eu errei, ele disse finalmente, a voz quebrando. Eu sei que errei, mas você não entende a pressão que eu sofro. A Viviane, ela... Você não sabe como é viver com ela.
Ela controla tudo, manipula tudo. Eu não tive escolha. Você teve escolha, eu respondi. Você sempre teve escolha. Você escolheu ficar com uma mulher que te humilha. Você escolheu afastar sua mãe para agradar ela. Você escolheu cometer um crime usando meu nome. Não me venha com essa história de que não teve escolha. Você é um homem de 42 anos, Renato. Não é uma criança. Assuma a responsabilidade pelo que fez. Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos. Parecia menor, de alguma forma. O contador bem-sucedido, o pai de família, o homem que eu achei que tinha criado com tanto orgulho, agora parecia apenas um garoto assustado que tinha sido pego fazendo algo errado. O que você vai fazer? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Vai me denunciar? Eu respirei fundo antes de responder. Eu deveria. Pelo que você fez, eu deveria ir à polícia agora mesmo e registrar uma queixa. Mas eu não vou fazer isso. Não por você, Renato. Por mim. Porque eu não quero passar os anos que me restam envolvida em processo judicial contra meu próprio filho. E porque eu ainda amo meus netos, mesmo que você tenha feito de tudo para me afastar deles. Renato pareceu aliviado por um segundo, mas eu continuei. Mas eu quero que você entenda uma coisa, e quero que entenda bem. A partir de hoje, a nossa relação mudou. Eu não vou mais ligar implorando para ver as crianças. Não vou mais aceitar ser tratada como uma visita indesejada na vida da minha própria família. Não vou mais engolir desaforo calada para manter a paz. Mãe, eu ainda não terminei. Eu interrompi. Você é adulto. Você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Se a Viviane for embora, como ela está planejando, você vai ter que se virar. Não espere que eu venha correndo para consertar a sua vida. Não espere que eu finja que nada aconteceu. Renato balançou a cabeça, os olhos vermelhos. E o Natal? Ele perguntou. Você não vai vir? Eu quase ri. Quase. Depois de tudo aquilo, ele ainda perguntava sobre o Natal. Não, Renato, eu não vou. Não porque a Viviane me proibiu, mas porque eu escolhi não ir. Eu vou passar o Natal com a minha irmã, em Poços de Caldas. Vou estar com gente que me quer por perto, que me valoriza, que não me trata como um estorvo. E os netos, o Vitor e a Alice, eles vão sentir sua falta. Aquilo doeu. Doeu mais do que eu esperava. Porque era verdade. Meus netos iam sentir minha falta, e eu ia sentir a deles. Mas eu não podia ceder, não podia deixar que a chantagem emocional me fizesse voltar atrás. Eu amo o Vitor e a Alice mais do que qualquer coisa nesse mundo, eu disse. E é justamente por isso que eu preciso me afastar agora. Porque se eu continuar aceitando esse tratamento, se eu continuar me humilhando para ter migalhas de convivência, que exemplo eu vou dar para eles? Que é certo deixar os outros pisarem em você? Que amor é sinônimo de se anular? Renato não respondeu. Não tinha o que responder. Eu peguei minha bolsa, que tinha deixado em cima do sofá, e me dirigi à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Você sabe onde me encontrar, Renato. Se um dia você quiser ter uma conversa honesta, de verdade, minha porta está aberta. Mas eu não vou mais correr atrás de você. A próxima vez que a gente se falar, vai ser porque você quis. Não porque eu implorei. Saí da casa e fechei a porta atrás de mim. Caminhei até o carro com passos firmes, entrei, liguei o motor. E só quando já estava na rua, longe daquele condomínio, longe daquela casa, foi que deixei uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. Não era uma lágrima de tristeza, era de alívio. Naquela noite, liguei para minha irmã Marlene, em Poços de Caldas. Marlene, eu posso passar o Natal com você esse ano? Carmen? Claro que pode. Mas o que aconteceu? Você sempre passa com o Renato. Esse ano não. Esse ano eu quero estar com você. Ela não fez mais perguntas. Conhecia minha voz bem demais para saber que eu precisava de apoio, não de interrogatório. Vem, minha irmã. A casa está aberta e o coração também. Eu desliguei o telefone e, pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. O Natal estava chegando. E pela primeira vez em muitos anos, eu ia passá-lo com alguém que realmente me queria por perto. Cheguei em Poços de Caldas na manhã do dia 23 de dezembro.
A viagem de carro levou pouco mais de 4 horas, mas eu nem senti o tempo passar. Coloquei uma playlist de músicas antigas no celular. Abri as janelas para sentir o vento fresco da estrada e fui cantando baixinho enquanto deixava Uberlândia para trás. Cada quilômetro rodado parecia tirar um peso das minhas costas. Marlene me esperava na varanda da casa dela quando eu estacionei. Ela era 3 anos mais nova do que eu, mas sempre pareceu mais velha por causa do jeito sério, prático de encarar a vida. Tinha ficado viúva também, há 5 anos, e desde então morava sozinha naquela casinha simpática no bairro Jardim dos Estados, com um quintal cheio de flores e uma cachorrinha vira-lata chamada Pituca. Quando me viu saindo do carro, Marlene desceu os degraus da varanda e veio me abraçar no meio da calçada. Até que enfim você veio me visitar no Natal, sua teimosa, ela disse, me apertando forte. Quantos anos eu passei te convidando? Muitos, eu admiti, retribuindo o abraço. Mas eu estou aqui agora. Ela se afastou um pouco e me olhou nos olhos, avaliando meu rosto com aquele jeito de irmã mais nova que sempre quer cuidar da mais velha. Você está com cara de cansada. Vem, entra, que eu fiz um café fresquinho e tenho pão de queijo saindo do forno. Eu sorri e a segui para dentro. Os 2 dias seguintes foram como um bálsamo para minha alma. Marlene não me pressionou para falar sobre o que tinha acontecido com Renato. Ela sabia que eu contaria quando estivesse pronta. Enquanto isso, nos ocupamos com os preparativos para a ceia de Natal. Fomos juntas ao mercado comprar os ingredientes, passamos uma tarde inteira na cozinha preparando a farofa, o arroz com passas, a salada de maionese. Marlene fez questão de assar um peru pequeno, só para nós duas, como ela disse, e eu preparei uma rabanada do jeito que nossa mãe fazia quando éramos crianças. Na véspera de Natal, decoramos a sala com enfeites simples. Uma guirlanda na porta, algumas velas perfumadas, um presépio de cerâmica que tinha pertencido à nossa avó. Não havia árvore grande, nem luzes piscando, mas havia algo naquela simplicidade que me tocou profundamente. Era um Natal de verdade. Sem ostentação, sem fingimento, sem pessoas que me tratavam como um incômodo. À noite, nos sentamos na varanda para tomar um vinho e ver as estrelas. Poços de Caldas ficava em uma região mais alta, e o céu ali parecia mais limpo, mais cheio de pontos luminosos do que em Uberlândia. A temperatura tinha caído um pouco, e Marlene trouxe 2 mantas para nos cobrirmos enquanto conversávamos. Você vai me contar o que aconteceu? Ela perguntou finalmente, sem me olhar, os olhos fixos no céu. Eu suspirei. Sabia que aquele momento ia chegar. A Viviane me proibiu de ir ao Natal deles, eu disse. Ligou e disse que eu não combinava com o ambiente, que eles iam receber gente importante. Marlene virou a cabeça para me olhar, os olhos arregalados de indignação. Ela disse isso? Com essas palavras? Com essas palavras. E o Renato concordou. Mandou uma mensagem dizendo que era melhor assim. Que absurdo, Carmen, que absurdo completo. Eu contei tudo para ela. A conversa com Dona Sônia, a ida à casa de Renato, o que eu tinha ouvido no corredor, o confronto com meu filho. Marlene ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, apertando minha mão nos momentos mais difíceis. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse apenas: Você fez a coisa certa, minha irmã. A coisa mais difícil, mas a certa. Eu sei, respondi, mas ainda dói. Claro que dói. Vai doer por um tempo, mas você vai superar. Você sempre foi a mais forte de nós duas. Ficamos ali na varanda até quase meia-noite, conversando sobre a vida, sobre nossas memórias de infância, sobre os natais que passamos juntas quando éramos crianças. Em algum momento, os sinos de uma igreja próxima começaram a tocar, anunciando a chegada do dia 25. Marlene levantou e foi buscar a garrafa de espumante que ela tinha guardado para o brinde. Feliz Natal, Carmen, ela disse, erguendo a taça. Feliz Natal, Marlene. Brindamos sob as estrelas, e por um momento eu me senti genuinamente feliz. Não era uma felicidade completa, porque ainda havia uma ferida aberta no meu peito. Mas era uma felicidade possível,
uma paz que eu não sentia há muito tempo. Foi então que meu celular tocou. Olhei para a tela e vi um número que eu conhecia bem. Era o celular de Vitor, meu neto. Quem é? Marlene perguntou. É o Vitor, eu disse, o coração imediatamente acelerando. Atendi a ligação com as mãos tremendo. Vitor, está tudo bem? Do outro lado da linha, eu ouvi um som que me gelou o sangue. Meu neto estava chorando. Não era um choro baixo, contido. Era um choro desesperado, o tipo de choro que eu não ouvia dele desde que era uma criança pequena. Vovó, ele conseguiu dizer entre soluços. Vovó, a mãe foi embora. Eu levantei da cadeira, derrubando a manta no chão. Como assim foi embora, meu filho? Foi embora para onde? Eu não sei, ele chorou. Ela saiu no meio da noite. Levou as malas, levou o carro, deixou um bilhete dizendo que não ia voltar. O pai está... Vovó, o pai está mal. Ele não para de chorar. Não consegue falar direito. A Alice está assustada, está perguntando o que está acontecendo e eu não sei o que dizer para ela. Meu coração se partiu em 1000 pedaços ouvindo aquilo. Meu neto de 14 anos, que deveria estar abrindo presentes e comendo rabanada, estava sozinho tentando segurar uma família que desmoronava ao redor dele. Vitor, me escuta, eu disse, tentando manter a voz firme. Vocês estão em casa? Estão seguros? Estamos, vovó. A gente está em casa, mas eu não sei o que fazer. O pai está trancado no quarto e não responde. A Alice está chorando no sofá. Eu estou com medo. Você não precisa ter medo, meu amor. Eu estou aqui. Eu vou resolver isso. Vovó, a senhora pode vir? Ele pediu, a voz quebrando de novo. Por favor, a gente precisa da senhora. Por favor, vem. Eu fechei os olhos por um segundo. Ali estava eu, no meio da noite de Natal, a mais de 300 quilômetros de distância, ouvindo meu neto implorar por ajuda. Tudo o que eu tinha dito para Renato sobre não correr mais atrás dele, sobre deixá-lo arcar com as consequências, tudo aquilo ecoava na minha cabeça. Mas ali não era só Renato. Ali estavam Vitor e Alice, 2 crianças inocentes que não tinham culpa de nada. Eu vou, meu amor, eu disse. Eu vou agora mesmo. Só me espera, tá? Cuida da sua irmã até eu chegar. Tá, vovó. Obrigado. Obrigado. Desliguei o telefone e olhei para Marlene, que tinha ouvido tudo com uma expressão de preocupação. A Viviane foi embora, eu disse. Fugiu no meio da noite. As crianças estão sozinhas com o Renato e ele não está em condições de cuidar de ninguém. Você vai? Marlene perguntou sem julgamento na voz. Vou. Não pelo Renato. Por eles. Pelo Vitor e pela Alice. Marlene assentiu e se levantou. Então vai. Eu vou te ajudar a arrumar suas coisas. Em menos de 15 minutos, eu já estava com a mala no carro, pronta para partir. Marlene me abraçou forte na calçada, a pituca latindo confusa ao redor dos nossos pés. Me liga quando chegar, ela pediu. Ligo sim. Obrigada por tudo, minha irmã. Esse foi o melhor Natal que eu tive em anos, mesmo com tudo isso. Vai com Deus, Carmen. E lembra, você não deve nada para aquele homem. Você está indo pelas crianças. Eu sei. Entrei no carro e parti. As ruas de Poços de Caldas estavam praticamente desertas àquela hora. Todo mundo estava em casa, celebrando com suas famílias. Eu era a única pessoa dirigindo na escuridão, rumo a uma casa onde não havia mais nada para celebrar. A viagem de volta pareceu durar uma eternidade. Eu dirigia no limite da velocidade permitida, os olhos fixos na estrada, a mente cheia de pensamentos. O que eu ia encontrar quando chegasse? Como estariam as crianças? O que Viviane tinha escrito naquele bilhete? E Renato, o que eu ia dizer para ele? Eu não tinha respostas. Só tinha a certeza de que meus netos precisavam de mim. E isso era o suficiente para me fazer atravessar a noite. Cheguei em Uberlândia quando o sol já estava começando a nascer. O céu tinha aquela cor rosada de amanhecer, e os pássaros cantavam como se fosse um dia qualquer. Mas não era um dia qualquer. Era o dia de Natal. O dia em que minha família tinha desmoronado de vez. Estacionei em frente à casa de Renato
e saí do carro. As pernas estavam dormentes de tantas horas dirigindo, mas eu ignorei o desconforto. Caminhei até a porta e toquei a campainha. Quem abriu foi Vitor. Meu neto estava com olheiras profundas, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando me viu, ele se jogou nos meus braços e começou a soluçar de novo. Vovó, você veio de verdade. Claro que vim, meu amor, eu disse, abraçando ele com toda a força que eu tinha. Eu sempre vou vir quando vocês precisarem de mim. Sempre. Ficamos ali abraçados por um longo tempo, enquanto o sol de Natal subia no céu e iluminava uma casa que nunca mais seria a mesma. Entrei naquela casa na manhã de Natal e encontrei um cenário de destruição silenciosa. Não havia móveis quebrados nem gritos. Havia algo pior. Um vazio pesado que pairava sobre tudo como uma nuvem de tempestade. Alice estava encolhida no sofá da sala, abraçada a um cobertor, os olhos fixos em algum ponto do nada. Quando me viu, ela levantou e correu para mim, se agarrando à minha cintura com uma força que me surpreendeu. Vovó, a mamãe foi embora, ela disse, a voz abafada contra a minha blusa. Ela não vai voltar, né? Eu me abaixei para ficar na altura dela e segurei seu rosto entre minhas mãos. Aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os de Renato quando ele era criança, estavam cheios de uma dor que nenhuma menina de 11 anos deveria conhecer. Eu estou aqui, meu amor, eu disse. A vovó está aqui agora. Não respondi à pergunta dela. Não tinha como responder. Eu não sabia o que Viviane ia fazer. Não sabia se ela voltaria. Não sabia de nada. Mas eu sabia que não ia mentir para minha neta. Ela merecia mais do que falsas promessas. Vitor estava parado atrás de mim, ainda com aquela expressão de quem carregava o mundo nas costas. Ele tinha passado a noite inteira cuidando da irmã, tentando acalmar o pai, segurando tudo sozinho. Com 14 anos, era injusto demais. Vitor, onde está seu pai? Perguntei. No quarto. Ele não saiu de lá desde que a mãe foi embora. Eu tentei falar com ele, mas ele não responde. Eu assenti e me levantei. Vocês dois fiquem aqui. Vão para a cozinha, comam alguma coisa. Eu vou falar com o pai de vocês. Subi as escadas devagar, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. O corredor do segundo andar estava escuro, as cortinas fechadas. A porta do quarto principal estava encostada e eu podia ouvir um som abafado vindo de dentro. Um som que reconheci imediatamente. Era Renato chorando. Empurrei a porta e entrei. O quarto estava uma bagunça. Gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão, o guarda-roupa com as portas escancaradas, mostrando os espaços vazios onde as coisas de Viviane costumavam ficar. Ela tinha levado tudo. Roupas, sapatos, bolsas, joias. Não tinha deixado nada para trás. Renato estava sentado no chão, encostado na parede, com um papel amassado na mão. O bilhete de Viviane, eu presumi. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, o cabelo desgrenhado, a barba por fazer. Quando me viu na porta, ele ergueu os olhos vermelhos e inchados. Mãe? Ele disse, a voz rouca. O que você está fazendo aqui? O Vitor me ligou, me pediu para vir. Renato soltou um riso amargo, sem humor nenhum. Claro, o Vitor, porque eu sou um inútil que não consegue nem cuidar dos próprios filhos. Eu não disse nada. Fiquei parada na porta, observando aquele homem destruído que um dia tinha sido meu garotinho. Uma parte de mim queria ir até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ia ficar bem. Mas outra parte, a parte que lembrava de tudo que ele tinha feito, me manteve no lugar. Ela foi embora, Renato continuou, olhando para o papel na mão. Foi embora com ele, com o Ricardo. Deixou esse bilhete ridículo dizendo que não era feliz, que merecia mais, que eu nunca fui homem suficiente para ela. Ele amassou o papel ainda mais. 15 anos, mãe. 15 anos de casamento. E ela simplesmente foi embora. No Natal. Deixou os filhos. Deixou tudo. Você sabia que isso ia acontecer, eu disse, a voz mais dura do que eu pretendia. Você sabia do caso.
Sabia do plano. Eu ouvi você conversando com ela, lembra? Renato fechou os olhos como se eu tivesse dado um tapa nele. Eu achei que ela ia mudar de ideia. Achei que se eu fizesse tudo o que ela queria, se eu afastasse, se eu... Ele não conseguiu terminar a frase. Se você me afastasse, eu completei. Era isso que você ia dizer? Você achou que se me tirasse do caminho, ela ia ficar satisfeita e esquecer o amante? Ele não respondeu. Não precisava. Eu respirei fundo e dei alguns passos para dentro do quarto. Renato, eu não vim aqui para te consolar. Não vim para dizer que vai ficar tudo bem, porque eu não sei se vai. Eu vim porque o Vitor me ligou desesperado no meio da noite de Natal, porque a Alice está lá embaixo sem entender o que está acontecendo, porque seus filhos precisam de alguém. E esse alguém deveria ser você. Mas você está aqui, trancado, chorando, enquanto duas crianças estão sozinhas lá embaixo, tentando processar que a mãe abandonou elas. Renato ergueu os olhos para mim e eu vi algo que não esperava. Vergonha. Uma vergonha profunda, dolorosa, que parecia consumi-lo por dentro. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu não sei como olhar para eles. Como explicar que a mãe deles foi embora por minha culpa. Não foi por sua culpa, eu disse. Foi por escolha dela. A Viviane fez as escolhas dela e você fez as suas. Agora vocês três vão ter que lidar com as consequências. Mas uma coisa eu te digo, Renato. Se você continuar aqui nesse chão, se afundando em autocomiseração, você vai perder seus filhos também. Não porque eles vão embora, mas porque eles vão crescer lembrando que, no pior momento da vida deles, o pai não estava presente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, lentamente, começou a se levantar. As pernas tremiam, o corpo parecia pesado, mas ele se colocou de pé. Eu não mereço que você esteja aqui, ele disse baixinho. Depois de tudo que eu fiz. Não, você não merece, eu concordei. Mas eu não estou aqui por você. Estou aqui pelo Vitor e pela Alice. Eles não têm culpa de nada disso e eu não vou deixar meus netos sozinhos. Renato assentiu, aceitando aquilo sem protesto. O que eu faço agora? Ele perguntou, e pela primeira vez a voz dele soou genuinamente perdida, como uma criança pedindo orientação. Você desce, lava esse rosto e vai falar com seus filhos. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está bem, mas você precisa estar presente. É o mínimo que você pode fazer. Ele passou por mim em direção ao banheiro, e eu desci as escadas para ficar com as crianças. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida. Eu praticamente me mudei para a casa de Renato, dormindo no quarto de hóspedes, cuidando de tudo que precisava ser cuidado. Fazia o café da manhã, levava as crianças para os compromissos, ajudava com a lição de casa, colocava ordem na casa que Viviane tinha deixado em caos. Renato tentava, eu preciso admitir. Ele se esforçava para estar presente, para conversar com os filhos, para retomar alguma normalidade. Mas havia algo quebrado nele que eu não sabia se ia se consertar algum dia. Ele passava horas no escritório, olhando para o nada. Às vezes, eu o pegava chorando escondido na garagem. Outras vezes, ele simplesmente sumia por horas e voltava sem explicar onde tinha ido. Com o tempo, a rotina foi se estabelecendo. Janeiro chegou, as férias escolares terminaram e Vitor e Alice voltaram às aulas. A vida seguiu, como sempre segue, mesmo quando a gente acha que não vai conseguir dar mais um passo. Eu nunca perdoei Renato completamente. Não sei se vou perdoar um dia. O que ele fez, o financiamento no meu nome, as mentiras, o afastamento, tudo aquilo deixou uma cicatriz que não desaparece. Mas eu aprendi a conviver com essa cicatriz. Aprendi que o amor de mãe não é incondicional do jeito que a gente imagina. Ele tem limites, tem feridas, tem decepções. Mas ele também tem uma teimosia que me surpreende. Porque mesmo sabendo de tudo que Renato fez, eu ainda me preocupo com ele. Ainda quero que ele fique bem. Não pelo homem que ele é, mas pelo menino que ele foi um dia. E pelos filhos que ele ainda tem a chance de criar direito. Hoje, 6 meses depois daquele Natal, as coisas estão diferentes. Eu voltei para o meu apartamento em Uberlândia, mas vou à casa de Renato toda semana para ver os netos.
Vitor está fazendo terapia, aprendendo a lidar com o abandono da mãe de uma forma saudável. Alice ainda pergunta por Viviane de vez em quando, mas cada vez menos. As crianças são resilientes de um jeito que os adultos perderam. Renato e eu temos uma relação cordial. Não é a relação que eu sonhei ter com meu filho. Não há abraços demorados, não há conversas profundas, não há aquele carinho fácil que algumas mães e filhos têm. Mas há respeito. Há uma trégua silenciosa. Eu mantenho contato com ele por causa dos netos, porque sei que Vitor e Alice precisam da avó por perto. E Renato sabe que, se ele cruzar certas linhas de novo, eu não vou hesitar em me afastar. Quanto a Viviane, soubemos que ela está morando em Portugal com o tal Ricardo. Mandou um e-mail para Renato há alguns meses, pedindo o divórcio. Não perguntou pelos filhos, não mandou uma mensagem para eles. Simplesmente desapareceu da vida de Vitor e Alice, como se eles nunca tivessem existido. Eu não entendo como uma mãe faz isso. Não vou fingir que entendo. Mas eu aprendi que existem pessoas no mundo que são capazes de coisas que a gente nem imagina. E a única coisa que podemos fazer é proteger quem amamos dessas pessoas. O Natal daquele ano foi o mais simples da minha vida. Não houve peru, não houve mesa farta, não houve troca de presentes elaborados. Houve eu, sentada no sofá da sala de Renato, com Alice adormecida no meu colo e Vitor do meu lado, assistindo a um filme antigo na televisão. Houve uma paz estranha, imperfeita, mas real. E eu entendi naquela noite que a família não é feita só de sangue. É feita de presença, de escolhas, de quem aparece quando você precisa. Eu escolhi aparecer para meus netos. E essa escolha, mais do que qualquer outra coisa, definiu quem eu sou. Meu nome é Carmen, tenho 67 anos. Sou viúva, aposentada e avó de 2 crianças maravilhosas que me ensinaram que o amor verdadeiro não exige perfeição. Exige apenas que a gente esteja presente. E eu vou estar. Sempre. E você, o que faria no meu lugar? Se você gostou dessa história, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim. Até o próximo vídeo.